Você vai perceber na sua Bíblia que você tem o Evangelho segundo João. Mas não é esse livro que nós vamos estudar hoje. Nós vamos sim estudar a primeira carta de João, e ela se encontra mais ao final da sua Bíblia. Hoje nós vamos começar então o estudo desta carta, e nós vamos entender em primeiro lugar que essa carta foi escrita pelo apóstolo João, não para ser lida em uma determinada igreja, mas ela foi escrita com o propósito de ser uma carta circular, ou seja, essa carta deveria ser repassada, deveria ser lida e estudada por várias igrejas. Você pode observar que nessa carta de João, nós não encontramos então um destinatário específico. É possível que as primeiras igrejas que receberam essa carta foram as igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia. As mesmas igrejas que receberam uma cópia do livro de Apocalipse. Então é possível que a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia foram as primeiras igrejas a terem contato com essa carta. Nós entendemos que ela foi escrita pelo apóstolo João, que era irmão de Tiago e, portanto, era filho de Zebedeu. João também era conhecido como o apóstolo, o discípulo amado do nosso Senhor. João também escreveu a segunda carta de João, também escreveu a terceira carta de João, o Evangelho segundo João e o livro de Apocalipse. Nessa carta de 1 João, nós encontramos basicamente 3 testes para verificar se uma pessoa de fato é um convertido, para verificar de fato se uma pessoa é um cristão e, portanto, um verdadeiro filho de Deus. João, ao longo dos capítulos, ele apresenta esses testes. E de uma maneira muito resumida, nós podemos ver que um primeiro teste diz respeito à doutrina, ou seja, o que aqueles crentes, aqueles cristãos deveriam realmente crer. Um segundo teste diz respeito à santidade, ou seja, como um cristão deveria viver. E um cristão deve viver da mesma forma como Cristo viveu. Nessa carta também nós vamos encontrar um terceiro teste. E esse terceiro teste é o teste do amor. Um cristão genuíno, ele ama da mesma forma que Jesus amou as pessoas. De fato, nós não encontramos então uma saudação, nós não encontramos uma apresentação pessoal, porque João considerava importante entrar logo no assunto, no seu ensino, e é isso então que nós vamos fazer na noite de hoje. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês uma breve paráfrase a respeito de uma nota falsa.
E imagine que você se depara com uma nota de R$ 100, mas essa nota é falsificada. Ela é muito bem falsificada. Você não consegue identificar que essa nota é falsa. E por isso, então, você se dirige ao posto de gasolina e você paga o combustível com aquela nota de R$ 100 o combustível. Muito bem. O dono do posto, então, pega aquela nota de R$ 100 e ele também não percebe que aquela nota é falsificada e por isso, no dia do pagamento, ele paga um dos seus frentistas com essa nota de R$ 100. Muito bem. O frentista pega o pagamento, ele vai até o açougue da esquina, e lá ele tem uma continha, e ele resolve então pagar, acertar o que ele deve no mês. E ele então usa aquela nota de R$ 100 falsa para pagar o açougue. Muito bem. No final do mês, o açougueiro pega aquela nota de R$ 100, juntamente com outras notas que ele tem no seu caixa, e ele vai até o banco. E ele resolve depositar uma parte desse dinheiro e pagar uma conta com outra parte do dinheiro que ele levou até o caixa. Só que no momento em que ele faz o pagamento, o caixa rejeita aquela nota de R$ 100, porque aquela nota de R$ 100, por mais que ela fosse parecida com uma nota verdadeira, na verdade, aquela nota era falsa. Muito bem, o que tem a ver essa pequena história da nota falsa com a carta de 1 João? E nós aprendemos uma grande lição através dessa pequena história. Porque um cristão, ele também pode, na verdade, ser um falso cristão. Ele pode ter a mesma aparência de um cristão verdadeiro, ele até mesmo pode ter o jeitão de um cristão verdadeiro, ele pode ter as mesmas atitudes que um cristão verdadeiro, ele pode até mesmo fazer muitas coisas boas ao longo da sua vida. O problema é que no dia do julgamento final, no dia em que todos nós iremos comparecer diante de Deus, esse falso cristão, que parecia cristão, que falava como cristão, que lia a Bíblia como cristão, que agia muitas vezes como um cristão, no dia do julgamento, aquele falso cristão será rejeitado. Por isso é tão importante nós estudarmos a primeira carta escrita pelo apóstolo João. Durante as próximas semanas nós vamos ver esses testes. O verdadeiro filho de Deus, ele crê no ensino correto das Escrituras. O verdadeiro filho de Deus, ele vive como Jesus viveu. O verdadeiro filho de Deus, ele ama como Jesus amou. Vamos lá ler o texto. 1 João, versículos de 1 a 4. E a palavra de Deus, então, nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou,
nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, agora que iremos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Senhor mesmo, através do Seu Santo Espírito, abra o nosso entendimento para as verdades eternas da Tua Palavra. Que possamos verificar se em nossa vida nós de fato cremos no verdadeiro Evangelho. Que o Senhor nos convença de fato se somos ou não filhos de Deus. Nós pedimos, ó Deus, todas essas coisas, no nome precioso de Jesus. Amém. O verdadeiro Filho de Deus, ele crê que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Deus que foi feito gente. Logo no início, nesses primeiros versículos, o apóstolo, ele tem como objetivo combater alguns falsos ensinos. E a igreja cristã, logo no seu início, sofria vários ataques. Existiam várias pessoas que se levantavam no meio da igreja e que se infiltravam no meio dela para trazer ensinos que não estão coerentes com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Já no tempo de João, existia uma forma de ensino falso, conhecido como gnosticismo, que vem do verbo conhecer, ainda que esse falso ensino fosse ainda não muito difundido e não muito elaborado, como depois, nos anos depois da carta de João, João já tem essa preocupação de ensinar aquilo que é verdadeiro e deixar claro aquilo que é falso. O gnosticismo, de uma maneira muito resumida, afirmava que toda matéria é má. E tudo que é espiritual é bom. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos ver, tudo aquilo que nós podemos tocar, todas as coisas que são materiais, elas são sempre coisas ruins, que nunca vão mudar. Mas as coisas que nós não podemos tocar, aquelas que nós não podemos ver, essas coisas que são espirituais, essas coisas sempre serão boas. Para uma pessoa ser salva, então, ela precisa aprender a mortificar tudo aquilo que faz parte da matéria. E os gnósticos diziam que isso só era possível através de um conhecimento secreto, que pouquíssimas pessoas tinham acesso, e essas pouquíssimas pessoas, então, ao descobrirem esses ensinamentos secretos, encontrariam o caminho para a salvação. Qual era o problema com esse falso ensino? E nós encontramos alguns problemas. Primeiro, muitos diziam que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio em carne. Ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele de fato não nasceu de uma virgem. Ele não foi um bebê.
Ele não foi uma criança, ele não foi um adolescente, ele não foi um jovem, ele não foi um adulto. Jesus, na verdade, ele não tinha um corpo físico. Ele simplesmente possuía um corpo que aparentava ser de um homem. Outros ainda acreditavam que Jesus, na verdade, era um homem comum. Ele não era o Filho de Deus. Pelo menos não até o momento em que ele foi batizado. Porque a partir daquele momento, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, naquele momento então, aquele homem chamado Jesus transformou-se no Cristo, no Salvador do mundo. Mas existem outros problemas com esse falso ensino. Muitas pessoas acabavam entendendo que, já que toda matéria é ruim, e só aquilo que é espiritual é bom, então, tudo o que nós fazemos nessa vida não tem nenhuma relevância para a nossa espiritualidade. Existe ali uma divisão entre o ser humano. A parte material e a parte imaterial. E eles dizem o seguinte: essa parte material, ela sempre vai ser ruim. Já a parte material, ela é sempre boa. Então, já que a parte material é ruim, não tem nenhum problema em nós vivermos de qualquer jeito. Nós não precisamos nos preocupar em agradar a Deus, em viver conforme os ensinamentos de Jesus, através da nossa vida. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, não tem nenhum problema. E nós já percebemos então, que isso levava a muitas pessoas a viverem uma vida sem nenhum tipo de santidade, sem nenhum tipo de preocupação em agradar a Deus. Nós não podemos separar. O ser humano é um só. Nós somos seres espirituais, mas também nós temos um corpo. Lógico que nós somos um. E aquilo que nós fazemos com a nossa vida, sem dúvida nenhuma, tem implicações para a nossa espiritualidade. E por isso, então, João já começa a combater esse tipo de ensino no início da sua carta. Ele ensina que o Evangelho nos fala a respeito de Cristo, o Filho de Deus. Nos primeiros versículos nós vemos que João diz o seguinte, que Jesus Cristo, a palavra da vida, ele existia antes mesmo da criação do mundo. Ele já existia antes mesmo de se manifestar na história da humanidade. Isso vai de encontro àquilo que os testemunhas de Jeová acreditam, que Jesus, ele foi criado por Deus. Não, Jesus, ele sempre existiu. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, eterno com o Pai. Isso também contraria o ensino do islamismo e do judaísmo, que dizem que Jesus é simplesmente um dos grandes profetas de Deus. Não, Jesus é a palavra da vida. Ele existiu desde o princípio. Ele sempre existiu. Ele não é um profeta, ele é o Filho de Deus encarnado. Diferente do que o Espiritismo nos diz, que Jesus é apenas o homem mais evoluído,
que existiu sobre a face da terra. Por isso, João começa dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus Cristo é o Deus Filho que entrou na história do mundo, que tornou-se gente como a gente, que veio em forma de bebê. E por isso ele disse: olha, a palavra da vida que sempre existiu, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, observamos, as nossas mãos apalparam naquele que é a palavra eterna de Deus. Jesus, de fato, era verdadeiramente homem, mas ele não era somente verdadeiramente homem. Ele também era verdadeiramente Deus. E João aqui se refere a Jesus como a palavra da vida, o Criador, o sustentador do universo. Jesus, ele se fez homem sem deixar por um momento de ser Deus. E por que a palavra da vida? Nós nos comunicamos uns com os outros através de palavras, não é verdade? A melhor comunicação que existe ainda é feita através das palavras. Pois bem, Deus resolveu se comunicar com o ser humano. Deus resolveu comunicar-se com os homens e as mulheres. E Ele não apenas usou palavras, mas Ele usou aquele que é a palavra da vida. Jesus Cristo é a comunicação de Deus para os homens. Conhecer a Jesus, portanto, é conhecer a Deus. O homem só conhece a Deus porque o próprio Deus decidiu se revelar ao homem. Deus se revela a todos os homens através da natureza. Você é capaz de olhar para o universo e perceber que essa ordem que existe no universo, querendo ou não, exige um Criador que é maior do que o universo. Deus também se revela através das Escrituras, da palavra de Deus. Mas Deus se revelou de uma maneira muito especial, através da pessoa de Jesus Cristo. João aqui, ele já fala a respeito do Evangelho. E nós temos um pequeno desenho aí, para te ajudar a resumir o que é a mensagem que João proclama. E o que João proclama desde o início da sua carta? Em primeiro lugar, ele diz que Jesus veio a esse mundo através do seu nascimento. Ele desceu dos céus e veio a esse mundo. Jesus também, ele veio para morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele não ficou morto, porque a Escritura nos diz que ao terceiro dia ele venceu a morte e ele ressuscitou dos mortos. E depois ele voltou aos céus. E lá dos céus, hoje ele nos oferece a salvação pela sua graça. E um dia, esse mesmo Jesus que voltou ao céu, prometeu que irá voltar e irá reinar nesse mundo. Aquele que nem os céus foram capazes de conter, ele foi contido numa pequena manjedoura e foi enfaixado em panos. O Evangelho é Deus vindo
ao encontro dos homens na pessoa de Cristo. Ninguém que se diz cristão pode ser realmente um cristão sem crer na mensagem do Evangelho. Nada mais e nada menos. Por isso, é tão importante nós entendermos que João, logo no início, nos apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que entra na história humana, que se identifica com homens e mulheres, que comunica a vontade de Deus, que morre numa cruz em nosso lugar, que vence a morte, que voltou para o céu e está preparando um lugar para todos aqueles que nele creem, e um dia voltará para reinar. Nada mais e nada menos. Por que que João escreve essas palavras? Em primeiro lugar, o propósito da sua proclamação tem um objetivo específico. A palavra de Deus nos diz aí, para que vocês tenham comunhão conosco e também com o Pai e o Filho. A comunicação do Evangelho, essas verdades a respeito de Jesus, a respeito da salvação, não é um privilégio de poucas pessoas que têm um conhecimento específico. Não, as verdades do Evangelho estão disponíveis a todas as pessoas. Todos nós podemos ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da parte de Deus. Todos podem ter conhecimento, todos podem ter comunhão, e comunhão é relacionamento, é intimidade, é mais do que amizade. Cristianismo é comunhão. Cristianismo é se relacionar com outros que têm a mesma crença, que têm o mesmo propósito de viver para agradar a Deus. E por isso João diz, olha, essa nossa proclamação é para que vocês tenham comunhão conosco, com os apóstolos, com aqueles que andaram próximos ao Senhor Jesus. Enquanto o pecado separa, o Evangelho une. Enquanto o pecado separou o homem de Deus, e também separou o homem do homem, o Evangelho reconcilia Deus com o homem e reconcilia o homem com o homem. E por isso a mensagem do Evangelho é tão importante. E por isso a mensagem do Evangelho é tão necessária para as nossas vidas. Deus nos reconcilia consigo mesmo através de Cristo. E através de Cristo, Ele reconcilia os homens com os outros homens. Por essa razão, aqueles que creem em Jesus são inseridos na família de Deus. Por essa razão, aqueles que creem em Cristo têm agora um relacionamento pessoal com o Pai e também com o Filho. Agora nós podemos conhecer, nós podemos nos relacionar, nós podemos orar o Pai Nosso, nós podemos crer que Jesus, de fato, nos ajuda e nos orienta na nossa caminhada. Em segundo lugar, João tem um outro propósito com a sua proclamação. E ele tinha aqui o objetivo
de sentir, de alcançar uma completa alegria. Quando ele compartilha a mensagem da salvação em Jesus com aqueles leitores, ele faz isso com o propósito de sentir e de ter uma alegria completa. E não existe alegria maior do que nós compartilharmos quem Jesus é, e o que Ele fez, e o que Ele faz em nossa vida com outras pessoas. Ninguém que realmente conhece a Jesus consegue guardar essa mensagem para si mesmo. E se isso não acontece na sua vida, você que se diz cristão, é provável que exista algo errado com você. Talvez você mesmo ainda não creu no Evangelho e por isso não acha importante compartilhar essa mensagem com outros. A alegria de quem compartilha as boas novas da salvação é indizível. Spurgeon certa vez disse: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Veja bem, um mendigo contando a outro onde encontrar pão. O que é que o grande pregador queria dizer com essa frase? Que na verdade todos nós diante de Deus somos como um mendigo. Não temos nada para oferecer a Deus. Diante de Deus nós somos miseráveis. Nós somos pessoas totalmente carentes. Aquele que se reconhece como um mendigo diante de Deus e encontra Jesus Cristo, o pão que desceu dos céus, o verdadeiro pão da vida, aquele que realmente alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma, aquele que realmente se sacia na pessoa de Jesus Cristo. Ele não vê a hora de voltar para se encontrar com outras pessoas que se encontravam na sua situação, na sua mesma situação de miséria. E ele volta para contar para esses outros mendigos, onde eles também podem encontrar alimento para as suas almas. Por isso então, Spurgeon disse, evangelismo, ou seja, falar de Jesus para outras pessoas, é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. E era isso que o apóstolo João estava fazendo. E por isso, ao compartilhar a mensagem da salvação na sua carta, ele também entende que assim a sua alegria seria completa. Como que você se vê diante de Deus? Jesus realmente é o pão da vida? Você já se alimentou desse pão da vida? E eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você quer conhecer a mensagem do Evangelho, você vai conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele, nós aprendemos que Deus não está distante desse mundo. Ele ama tanto o mundo, ao ponto de entregar o seu único filho em favor da humanidade. Duas frases de um autor bem conhecido, Tim Keller. Ele disse o seguinte: o Evangelho, a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar,
porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. A mensagem de Jesus, ela traz boas e más notícias. As más notícias é que nós somos piores do que imaginamos e não podemos nos salvar pelos nossos próprios méritos. Mas as boas notícias do Evangelho são essas, que Jesus se compadeceu de nós. E Ele veio a esse mundo, e Ele entregou a sua vida para pagar a nossa dívida de pecado diante de Deus. E hoje Ele nos oferece essa salvação gratuitamente. A única coisa que você precisa fazer é crer em Jesus Cristo. Por isso, nós descobrimos que a mensagem do Evangelho nos diz que nós somos piores do que nós podemos imaginar. Mas também nos diz que nós somos muito mais amados por Deus e aceitos por Deus em Cristo do que nós poderíamos esperar. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio revelar o Pai e dar a vida eterna aos que estavam mortos em seus pecados. E por fim, eu quero terminar com a seguinte frase: ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. E essa frase testemunha da condição de todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite. Ninguém aqui é tão bom que possa desprezar a graça do Evangelho. Mas também ninguém aqui é tão ruim que não possa recebê-la em sua vida. Abaixe sua cabeça.